estudantes do 5º ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula hoje é instalação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa modalidade, categoria de arte, né, que trabalha com o espaço. Durante a aula a gente vai entender melhor. Vou pedir para você também se organizar com relação a esses materiais aqui, tá bom? Algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor, canetinha se tiver. Também uma tesoura sem ponta e cola. A gente vai fazer uma colagem. Então eu vou te dar um tempinho para você se organizar aí. Muito bem, vamos dar sequência então à aula. Eu vou começar mostrando esse trabalho, essa obra do Pablo Picasso. É uma colagem. É tida por muitos críticos, né, muitos historiadores, como a primeira colagem da história da arte. Trata-se então do início do século XX, 1912, em que o Picasso está inserido em um movimento de vanguarda chamado cubismo. A gente já viu algumas obras dele aqui também. Mas o que tem de especial nessa obra? E por que ela é considerada a primeira? Bom, embora o colega do Picasso, o Braques, já tenha tido em alguns esboços trabalhado a ideia da colagem, mas essa é a primeira obra que vem a público, né? E por isso ela é considerada a primeira. O nome é Natureza Morta, com cadeira de cana. Na verdade é aquele trançado ali que é feito com fibras, né? Pode ser da cana ou alguma planta assim. Essa é uma tradução mais livre, tá? Tem então a colagem desse material e também a pintura. Vamos ver na tela aqui por alguns segundos essa imagem e aí para você tentar ir decifrando o que temos nessa cena, tá bom? Uns 10 segundinhos aqui para você observar. Então, o que você conseguiu captar dessa imagem? O que temos ali nessa composição? Eu vou começar te ajudando aqui, tá bom? No alto superior direito, nós temos ali um cabo de uma faca e a lâmina. Não sei se você consegue ver isso, né? Verificamos abaixo, então, dessa faca, uma fruta cítrica cortada ao meio. Parece ser um limão, né? Deduz-se que é um limão. Mais ao centro, também na parte superior, nós temos um copo e uma garrafa. No lado esquerdo superior, nós temos um jornal e uma palavra escrita sobre ele. Na parte inferior, nós temos então essa impressão da imagem da parte do assento de uma cadeira, né? Não sei se você já viu essa cadeira que tem esse tipo de trançado. Outro detalhe interessante aqui é o formato desse quadro, né? Ele não é quadrado, ele possui um formato elíptico, né? Semicircular ali. Então tudo isso são elementos que nos ajudarão a compreender do que se trata esse trabalho e por que ele é tão importante para a gente pensar a instalação também. Bom, comecemos pelos elementos ali representados. Os elementos que ali estão desenhados ou pintados, eles remetem a uma cena de um café. Bom, Picasso estava na França, né, e era comum, uma prática francesa, de se tomar uma limonada juntamente com o café. Por isso ali da faca e do limão, né? Aí os outros adereços, vamos chamar assim, que estão ali representados, também remetem a uma mesa, né? Então são objetos que estavam sobre uma mesa. O formato circular também se explica por isso. Era uma mesa de vidro circular. Observem que na parte ali, no centro, tem uma espécie de um reflexo. Esse tratamento que o Picasso dá a essa superfície nos remete a uma superfície de vidro.
Então a gente começa a entender aqui que trata-se de alguém que está observando a mesa e pela transparência se vê a cadeira que está abaixo da mesa. Mas tem outro dado interessante. Como o cubismo trabalhava a ideia de múltiplos tempos e pontos de vista, isso também pode remeter à janela de um navio. Aí que entra ali esse acabamento com a corda, também novamente sobre o formato da obra. Então ele também pode ser o vidro dessa janela que está refletindo aquela cena interna ali. E ali o observador então está olhando tanto no plano vertical, está olhando pela janela, quanto está olhando no plano horizontal sobre a mesa. Então a gente tem aqui essas duas vistas que concorrem. Mais um dado importante sobre essa obra é o uso desses elementos do cotidiano. Então tanto essa impressão da cadeira, quanto a palavra ali. A palavra, inclusive, é a inicial da palavra jornal em francês. Começa ali a palavra com J-O-U. Então aqui o Picasso também está se referindo a essa ideia de diário. Então esses elementos que ele coloca ali sobre essa superfície, nesse trabalho de colagem, remetem a coisas do cotidiano, do dia a dia. Então ali a gente tem então essa ideia não só da representação, mas da inserção do cotidiano sobre o plano, e isso é bem importante, porque o Picasso não só estava representando algumas coisas ali por meio do desenho e da pintura, como também estava trazendo concretamente elementos do cotidiano. E isso a gente vai ver que depois dessa obra tem uma crescente do uso desses materiais do dia a dia nas obras de arte, até depois a gente ir para as assemblagens, que são objetos tridimensionais, além do plano, embora a corda aqui já seja um prenúncio disso, e até a gente chegar à instalação mais à frente. Bom, dando sequência, a gente já vai fazer a nossa primeira atividade. Consiste no seguinte: você vai percorrer sua casa procurando materiais de uso cotidiano que você possa usar aqui nessa sua colagem. Então você pode pegar papel que foi descartado, se você tiver revista, jornal também, que às vezes as pessoas costumam ter, se são assinantes, e de repente tem alguma coisa dessas em casa, mas outros materiais também. Então, de repente, algum papel de rascunho que alguém deixou próximo ao computador, que não vai usar mais. Então, todos esses materiais podem dar uma ideia de textura. Embalagens de produtos, embalagem de bala, de biscoito ou outras coisas mais. Então, tudo que você puder pegar desse uso cotidiano, materiais que vão ser descartados, que você puder trazer e tentar incorporar numa composição, é a ideia para esse trabalho aqui. Pense também no fundo, e como que você vai combinar esses objetos. Primeiro, selecione eles, analise como que você vai dispor eles sobre o plano, e aí pode fazer essa colagem. Vamos lá então.
se não deu tempo de concluir, não tem problema, né? Assim que a gente... Bom, lá no final ainda a gente vai ter mais um tempinho para retomar essa colagem, mas se não der tempo mesmo assim que acabar a aula você pode continuar, né? Num momento oportuno. Bem, após a colagem, a assemblagem, a gente vai começar a ter a ideia da instalação. Eu trouxe aqui algumas definições, né, para a gente ter um panorama geral sobre o que é instalação. Nós, inclusive, já vimos alguns trabalhos de instalação aqui ao longo das nossas aulas. A gente já vai relembrar eles, tá bom? Então, o que é uma instalação? Incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960. Lança no espaço materiais muito variados na tentativa de construir um certo ambiente ou cena, cujo movimento é dado pela relação entre objetos, construções, o ponto de vista e o corpo do observador. Difícil determinar os limites. Bom, é difícil determinar os limites de o que é uma instalação, o que é arte ambiental, o que é arte minimalista, porque essa categoria de arte às vezes concorre com outras, né? Ou inclusive está inserida em outros contextos que é difícil delimitar e falar instalação é somente isso. Por isso que é difícil definir os limites. O que mais? Pode ter um caráter efêmero, só existir na hora da exposição. Pode ser permanente, ou seja, ela pode ser feita para aquele lugar e por lá permanecer por quanto tempo for necessário. Pode ser desmontada e recriada em outro local. Essas características, por ocupar um espaço grande, também faz dela um tipo de obra difícil de colecionar, né? As pessoas não colecionam instalações por conta desse caráter dela, de usar do espaço ali que ela necessita, né, para acontecer. É preciso percorrê-la, passar entre suas dobras e aberturas, ou simplesmente caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói por meio da disposição das peças, cores e objetos. Então até a definição aqui é mais complicada, por ser muito ampla, né? Então a gente tem diversos tipos de instalação. A gente vai vendo agora com imagens que vai ficar mais fácil. Eu vou começar falando desse artista. O que a gente tem na tela aqui é mais uma colagem. O nome dele é Kurt Schwitters. Ele é um artista alemão, também lá do início do século XX, né? Também participa das vanguardas. Essa colagem que estamos vendo, cujo nome é Imagem com Luz no Centro, data de 1919. Também é uma colagem. No seu processo, que ele resolveu chamar e definiu como MERS, que é uma palavra aleatória, né, que não tem um significado traduzível, não tinha nem para o idioma dele, que é o alemão, ele desenvolve um método que trata de coletar coisas aleatórias. E aí ele resolve isso nessas composições. Então, na imagem que vocês estão vendo na tela, tem também recortes de impressos, como jornais, revistas. Também tem outros materiais que ele vai recolhendo, né? Papéis de outros tipos e assim por diante. Então, a ideia aqui já é incorporar também esses elementos do cotidiano na obra. Além, é lógico, de trabalhar aqui também com o lápis e com a pintura. Sobre o Kurt Schwitters, é interessante que ele é tido como o pai da instalação, porque ele é o primeiro a criar um ambiente propriamente, né, tridimensional, a partir então dessa ideia de colagem. Esse aqui é o estúdio dele. Ele vai trabalhar nesse estúdio entre 1923 e 1937, quando ele sai por conta da guerra, né? Ele tem que abandonar o estúdio e por isso ele foi destruído. Existem alguns poucos registros visuais, como essa fotografia que foi tirada em 1933 desse estúdio dele. Observem que é uma construção totalmente atípica. E segundo dizem, ela era uma construção totalmente orgânica, porque ia mudando conforme o Kurt Schwitters ia trabalhando. Então esses materiais que ele ia recolhendo, que ele ia encontrando, que ele ia posteriormente usar para uma ou outra obra, ele acabava incorporando aquele ambiente, né? E ali ficava durante um tempo e depois ele ia mudando esse ambiente. Também sobre isso ainda, sobre instalação, né? Temos em 1926 um pensamento sobre o Mondrian. O Mondrian é um artista que a gente já viu, de um movimento abstrato, geométrico, né? As obras dele, inclusive, parecem esse desenho que a gente vê. Ele foi convidado em 1925 para projetar uma sala para a Madame B, né? Que era uma pessoa da alta sociedade que convidou ele para projetar esse espaço, essa sala de estar.
E ali ele fez alguns esboços para isso, né, que acabou não sendo concluído, só foi executado o projeto em 1970, após a morte do Mondrian. Mas já tinha também carregava um pouco da ideia de instalação, porque trazia a estética da pintura do Mondrian. Aqui, então, a fotografia da remontagem do espaço do Kurt Schwitters, né, conhecido como Meersbaum, ou seja, obra Mers, que era esse espaço dele que tinha esse projeto em andamento, enfim, mas com base em arquivos e fotografias, mesmo que raras, remontaram esse espaço em um museu em Dresden, na Alemanha. Essa fotografia mais recente, dos anos 2000, mas o espaço foi montado na década de 80. Avançando um pouco, né, depois dessa incursão do Kurt Schwitters e do Mondrian, nós temos lá no final da década de 30 o Marcel Duchamp, que realiza essa primeira instalação propriamente dita para uma exposição. Trata-se da Exposição Internacional de Surrealismo, realizada em Paris em 1938. Em que consiste? Ele pega 10 dúzias de sacos de carvão e põe no teto. Detalhe interessante é que ele inova ao trazer o teto como um espaço expositivo, porque até então nas galerias, nos museus, ninguém usa o teto praticamente para expor, e ele faz isso dessa maneira. Então a gente tem um fogareiro no chão e 1.200 sacos de carvão sobre o teto. Aqui mais uma obra importante do Duchamp, isso já em 1942, foi feito em Nova York, também numa exposição dos surrealistas. Aqui é interessante que com essas 16 milhas de barbante, né, o nome da obra é Milhas de Barbante, dá uns 25 quilômetros aqui, mais ou menos, de barbante, então ele percorre todo o ambiente. E é interessante que, com a instalação dele, as outras obras acabam ficando isoladas. Então ele limita o acesso do público às outras obras com esse trabalho dele. Agora vamos passar rapidamente por algumas obras de instalação que a gente viu nas nossas aulas. Quando a gente falou sobre retrato, por exemplo, nós vimos a Parede da Memória da Rossana Paulino, certo? Também da Rossana Paulino a gente viu as tecelãs, que é esse trabalho de cerâmica, né, de terracota, e que ocupa espaço da tela. Aqui quando estávamos falando sobre a relação da arte com o corpo. Quando estávamos falando sobre cor, nós vimos esse trabalho do Cildo Meirelles, né, o caráter simbólico da cor e a cor como matéria, né. Então aqui o Desvio para Vermelho é essa instalação que ocupa 3 espaços na galeria qual fosse exposta. Vimos também esse trabalho que é permanente do Hélio Oiticica, que fica em Iotim, Penetrável Magic Square número 5, em que também o artista vai trabalhar essa ideia da cor, né, remetendo a esse espaço também, que é possível com que a cor se misture com o espaço, e a pintura vem para o espaço desse modo. Vimos também, ainda tratando sobre a cor-luz, esse trabalho intitulado O Gabinete da Lúcia Koch, em que ela coloca alguns adesivos sobre a janela e a obra se realiza quando a luz do sol passa por essas janelas, né, e ali a gente tem a ideia da transição do tempo. Também sobre a arte digital, a gente viu essa projeção do Miguel Chevalier, que consiste em projetores e que reagem à interação do público. Conforme as pessoas passam na frente desses projetores, vão ser feitas ali as movimentações desse jardim virtual. Vimos com o Walter de Maria esse campo de raios, né, esse campo iluminado, que consiste em hastes de metal distribuídas por alguns quilômetros quadrados, em que, quando há uma precipitação, né, cheia de raios, ele acaba ficando todo iluminado. É uma instalação também feita para um lugar específico e permanente. Aqui é uma instalação efêmera que a gente viu com a Nélia Azevedo, na qual ela faz, o nome é Monumento Mínimo, e ela faz um monte dessas figuras em gelo e, logicamente, eles acabam derretendo. Então aqui, gente, são exemplos de tudo aquilo que a gente já viu ao longo das nossas aulas, que são trabalhos de instalação, tá? A gente vai ver 2 outras novas aqui agora, que são também ligadas à arte digital ou arte mídia, como
alguns chamam, né, que trabalham com aparatos eletrônicos, de robótica, de projeção e outras coisas. A gente vai ver que é interessante esse trabalho conhecido como metacampo. É um vídeo curtinho, vamos assistir. Agora vem comigo que a gente vai conhecer melhor essa obra. A nossa movimentação aqui é captada por esses sensores infravermelhos. E o vento que sopra lá fora é captado por uma veleta, que é como um medidor do vento. A nossa movimentação aqui é responsável pela rotação desse ventilador no espaço. E o vento que sopra lá fora pelo deslocamento dele, criando um diálogo poético entre as ações humanas e da natureza. E como a nossa movimentação aqui vai ser sempre imprevisível, assim como o vento lá fora, a movimentação dessa obra também vai ser sempre diferente. Legal, né? O mais interessante dessa instalação é como ela se relaciona tanto com o espaço externo, quanto interage com o espectador que está ali diante dela, né? Então todas essas coisas vão criando esse campo de relações em que tanto o espectador, a obra interagem entre si. Então as instalações recentes que têm essa pegada, esse estilo, elas precisam do espectador mais ainda do que as anteriores, né? A obra só é normalmente ativada com o espectador passando entre ela. Aqui a obra, inclusive, vai dar respostas, né? Temos mais uma obra que trabalha mais ou menos nesse mesmo sentido. E aqui um dado interessante, né? Como a outra trabalhava a partir do vento, né? O movimento e o vento, aqui vai trabalhar também com sons. A gente vai ver o vídeo para entender melhor e depois a gente comenta. Você já reparou quantas árvores você encontra andando aqui pela Avenida Paulista? Mas essas árvores que estão aqui na frente do Itaú Cultural têm algo de diferente. Chega mais perto. Para que será que serve esse sistema todo aqui? Tanto fio. E esse cabinho aqui ligado na árvore? Aqui existem microfones que captam todos os ruídos emitidos pela cidade e mandam para um computador que está ligado nesse sistema. É ele que vai determinar a movimentação dessa árvore. É como se cada vez que essa árvore se chacoalhasse, ela estivesse manifestando contra a poluição. O mais curioso é que as amoreiras hoje são árvores que são proibidas em vias públicas, porque elas mancham o chão e acabam poluindo a cidade também, né? Então chega aqui, vamos ver aqui como é que é. Então, nesse trabalho, cujo nome é Amoreiras, a gente vê então essa relação também que, a partir dessas máquinas, né, desses objetos, eles criam tanto com o ambiente e traz ali uma reação para essas árvores. Interessante pensar essa ideia também do som, já que a gente está falando sobre o som, né, aqui sobre a ideia do ambiente, da poluição sonora, como isso vai interferir. Então a obra chama a atenção do espectador justamente para isso. Quanto mais ruídos, quanto maior for a poluição sonora, mais as árvores vão se movimentar ali. Vimos aqui também essa propaganda, né, que trazia ali um fragmento sobre a instalação sonora da Chiara Banfi. Aqui é interessante a gente pensar que uma instalação ela pode inclusive não ter objetos, ela pode ser feita somente através do som. Até porque o som ele ocupa todo o espaço, né? Se a gente for pensar, ele não é uma matéria ali que a gente pode pegar, mas ele acaba interagindo com essa matéria que está no espaço, que é o ar, ele precisa do ar para se propagar e ele acaba, por isso, se propagando no espaço e preenchendo todo aquele espaço, né? Vamos ver novamente, só para relembrar aqui essa instalação sonora. Muito bem, então bastante informação até agora, né? Para eu não ficar só falando aqui, eu vou propor uma atividade. A gente vai novamente trabalhar com a paisagem sonora, a gente já sabe o que é, lembrando que é a paisagem dos sons que compõem aqui o nosso espaço, né? Espaço que estamos nesse momento. Então o que você vai fazer nessa atividade? Você vai anotar todos os sons que você está ouvindo nesse momento, tanto da sua casa quanto fora dela.
e você pode classificar esses sons. A gente vai começar a pensar mais sobre esses sons, né? A gente já fez uma atividade similar com que a gente anotou esses sons, mas agora eu gostaria que você classificasse esses sons. Você pode classificá-los como um som natural, ou som proveniente do humano, né? Às vezes é alguma pessoa produzindo esse som, ou cantando, ou fazendo outra coisa. Pode ser um som tecnológico também, som de máquinas, né? Carros, veículos e assim por diante. Depois de classificar, você pode também pensar naqueles elementos que a gente já viu. Esse som, qual é a duração desse som? Esse som é longo? Esse som persiste? Ele é contínuo? Ou ele é repetitivo? Ou não, é som único, acontece uma única vez e não acontece mais. Qual que é a intensidade desse som? Ele tem muito volume? Ele é forte? Ou ele é fraco? Ele é um som mais suave? Você quase não ouve. A posição do som você vai determinar aí, vai tentar determinar e vai usar a tua própria folha para começar a mapear esses sons. Então os sons mais próximos de você vai colocar mais para o centro da folha, e sons mais longe você vai deixar mais para as laterais da folha, mais para a periferia da sua folha. A gente vai tentar traçando aqui alguns elementos já do registro gráfico, tá? Depois a gente vai falar melhor sobre o registro gráfico, mas a ideia aqui é que você não demore e tente captar e perceber esses sons. Vamos fazer então. Bom, você por enquanto só anotou esses sons, né? Então por isso que o tempo aqui foi mais breve. Agora a gente vai começar a pensar já em fazer dessas anotações um registro propriamente dito, né? Como é o caso da partitura. Você conhece a partitura? Bem, para quem já tem uma familiaridade aí com a área da música, né, já deve ter visto a partitura, de repente até sabe como funciona. Hoje a gente não vai falar sobre ela, a gente vai mais para a ideia do registro gráfico alternativo.
Então, a partir do século XX, os compositores resolveram experimentar novas formas de registrar os sons, utilizando gráficos e figuras ilustrativas. Esses registros são chamados de partituras não convencionais, ou registro gráfico alternativo, como essa imagem que a gente está vendo na tela. Você vê ali que são representados por meio de desenhos, por vezes até lembram onomatopeias, né? Aqueles desenhos que representam sons nas histórias em quadrinhos. Então a gente tem aqui esse registro gráfico. Interessante desse registro aqui é até que a compositora ela mostra como executar. É o que a gente vai ver nesse vídeo. O nome dela é Kate Berberian, tá bom? Vamos assistir e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que se trata. Blum, blum. Boing! You stupid kite, come down out of that tree. Come on. Four. Chop, chop, chop. Glam, glam, zap, 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 zap. I'm Frida and I've got naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair? Good grief. Pop! 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 Tick tock, tick tock, tick tock. Dong, dong. Dong. Sorry. She's gonna take her to ride. The weather to body must be cloudy. So, knock knock, huh? Oh, smack! Grunt, snuff, glad, rum, come here. Rumble! Bam, scrank at the shrek. Oh, oh. Oink, oink, oink. Moo. Get it, bang, 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 bang. Stomp, stomp, stomp. Ugh, thud. Stomp, stomp, stomp. Tim tăng tắc tầm tắc tầm twang. Yay! It's a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. Yes! Muito bem, então como a gente viu aqui, trata-se de um trabalho bem experimental, né? Nada convencional, pensando música, mas como assim? Isso é música, não é? Então a gente não vai entrar nessa discussão, a gente não vai entrar nesse mérito, mas vamos aceitar aqui como uma ideia de experimentação, né? Bem, agora a gente vai usar a colagem que a gente fez no início da aula como registro gráfico. E a gente vai fazer uma nova colagem, só que a partir daquela colagem que a gente fez, a gente vai tentar fazer os sons. Então, como eu falei lá no início, a gente usou coisas do cotidiano. Então, você usou aqui, para criar aquela colagem, imagens do cotidiano, né? E isso pode te remeter a alguns sons. Então, você pode usar esses sons que você... de coisas que você colocou aqui nessa sua colagem. Também você pode usar aqueles sons que a gente coletou da paisagem sonora, tá? Aí, se você, logicamente, tiver um gravador, né, pode ser de um celular, sob supervisão de um adulto e tudo mais, você pode fazer isso com ele. Se não tiver essa possibilidade, você vai, então, criar esse registro pensando que sons aquela colagem suscita e combinando aqui com os sons da paisagem sonora.
Para funcionar como uma composição, a gente vai ter que usar esses sons, né? Então, não é mais como eles se apresentaram. Então, supondo que você houvesse gravado um som, como que você usaria? Então, de repente, na sua composição, ele apareceria durante toda ela, em intervalos regulares. Ou ela seria, de repente, um pano de fundo. Como é o caso lá daquela instalação sonora que a gente ouviu. Tem um som que fica preenchendo o fundo o tempo todo, enquanto outros sons vão se sobrepondo. Uma colagem é justamente isso. Então, a gente tem, às vezes, um fundo e coisas que vão se justapondo e se sobrepondo, né? É bem interessante essa ideia da colagem para a gente pensar aqui uma colagem de sons. Experimente como você achar melhor. Vamos lá então. Muito bem, gente. Então vimos, né, como a ideia de colagem pode servir aqui para a gente compor músicas. Então a gente vai partir então do registro gráfico e aí pensando como esses sons vão se sobrepor. De repente esse tempo aqui foi curto, mas nada te impede depois de experimentar e tentar criar a partir disso, tá? Como eu falei, se você tiver como, pode usar um gravador e aí vai fazendo sobreposição. Se não, pode ser somente o registro, né, que é essa instrução de como executar determinados sons. Por hoje é isso, então. Agradeço e até logo.